Está ao vivo. Olá, hoje iremos conversar um pouquinho sobre reprodução humana e casais LGBTQIA+. Hoje a nossa live a gente vai falar bastante sobre tratamento de reprodução nesse grupo populacional, onde iremos voltar para quais são os melhores tratamentos para cada um desses casais. Eu gosto sempre de falar, nosso principal objetivo é realizar o sonho do casal, que é ter um filho. E aqui a gente vai dividir em cada uma das categorias. Eu vou começar falando do L, que são casais homoafetivos femininos, onde duas mulheres resolvem ter um filho. Existem vários caminhos que isso pode acontecer. O primeiro deles seria com o tratamento de fertilização in vitro, ou até mesmo com inseminação artificial. Qual a diferença entre uma modalidade e outra? Na inseminação artificial, uma das parceiras irá induzir a ovulação e no dia certo da ovulação será feita a inseminação, ou seja, pegar um sêmen de um doador, podendo ser anônimo ou como a última resolução, para quem assistiu a live de semanas passadas, eu falei muito sobre a nova resolução do CFM, onde pode usar até um parente de quarto grau de um dos casais para ser doador de sêmen. Via de regra, quando parte para a inseminação, é escolhido doadores anônimos. Existem, inclusive, casais onde as duas mulheres gestam ao mesmo tempo de um mesmo doador, onde as duas crianças seriam irmãos biológicos para o lado paterno, com doador anônimo. Vale ressaltar que sêmen de doador no Brasil não é permitido descobrir quem é o doador do sêmen. A segunda modalidade, ainda no grupo das casais de duas mulheres, é a fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, semelhante à inseminação, também é utilizados medicamentos para induzir a ovulação. E depois que é feita a indução da ovulação, o que acontece? A gente pega o óvulo de uma das mulheres, aquela que fez o tratamento, insemina com um espermatozoide de um doador ou de um parente até quarto grau de alguma das duas, e a partir daquele momento pode se transferir para aquela mesma mulher ou pode transferir para outra parceira, que é o que eles estão fazendo muito hoje. Usa o óvulo de uma das parceiras para engravidar a outra parceira. É uma modalidade de tratamento de reprodução assistida para casais homoafetivos femininos. Para casais homoafetivo masculino, é imprescindível a necessidade de uma barriga de substituição. Por que a gente chama barriga de substituição? Também chamada barriga de aluguel. Aqui no Brasil é proibido o uso de mercantilização de barriga de aluguel, ou seja, não é permitido pagar uma mulher para ser a barriga solidária, como eles gostam de falar. Aqui no Brasil só é permitido até parente de quarto grau. Inclusive teve uma novela recente da Globo, onde eles falavam de uma mulher que era barriga solidária, e ela não tinha nenhum grau de parentesco com o casal. Isso não acontece aqui no Brasil, isso não é permitido. Mas no exterior isso é permitido, e foi o que aconteceu, por exemplo, com o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, o ator, ele e o parceiro dele contrataram duas barrigas de aluguel lá nos Estados Unidos, e a partir daí, o que aconteceu? Eles utilizaram um óvulo de uma doadora, ou seja, de uma terceira mulher, que eles não é permitido saber quem seria essa mulher, e inseminou alguns óvulos com sêmen de um dos parceiros e alguns óvulos com sêmen do outro parceiro. E a partir daí, as duas barrigas de aluguel engravidaram ao mesmo tempo, basicamente. E os dois irmãos, filhos desse casal, o que aconteceu? Eles eram
parentes biológicos do lado materno, apesar de não saber exatamente quem é a mãe biológica. Isso é muito interessante porque com a atual legislação pode utilizar até prima, tia, sobrinha para poder ser barriga de substituição aqui no Brasil. O que antes era muito mais difícil esse tipo de coisa acontecer. É uma das possibilidades para casais homoafetivos masculinos. Nos casais transexuais, a gente tem que lembrar algumas características que podem atrapalhar ou ajudar no tratamento de reprodução assistida. Por exemplo, num homem trans, enquanto ele não fez a cirurgia de designação do sexo e também ele não fez a esterectomia e a salpingoforectomia, ou seja, retirada da tuba uterina do útero, ele pode gestar naturalmente. Entretanto, nós temos um grande problema. Os homens trans, eles utilizam o que pode atrapalhar tanto o desenvolvimento do bebê quanto o próprio desenvolvimento da figura masculina do homem trans. Isso é muito complicado porque enquanto o homem trans estiver gestando uma criança, ele não pode utilizar hormônios masculinos. E isso atrapalha muito na masculinização do homem trans. Então, ele pode gestar naturalmente ou pode, claro, partir para tratamento de reprodução. Já a mulher trans, enquanto não fez a cirurgia de redesignação do sexo, pode utilizar do sêmen para inseminar uma mulher e ter um filho naturalmente, ou via inseminação artificial ou via tratamento de fertilização in vitro. Isso é muito interessante porque hoje a gente tem várias modalidades de tratamento nesse sentido. Entretanto, pós-cirurgia de redesignação do sexo, principalmente pós-cirurgia de neovagina, não é mais possível a utilização de material biológico daquela mulher trans. Mas pode-se utilizar do parceiro dessa mulher trans para inseminar uma terceira mulher. Isso às vezes dá um pouco de nó na cabeça, mas é muito mais simples do que parece. Outra situação que a gente vai falar um pouquinho agora é relativo aos casais assexuais, ou seja, que não tem interesse sexual em outros parceiros. É muito importante a gente lembrar que existe uma estimativa que no Brasil 15 mulheres por ano engravidam via tratamento de fertilização in vitro ou inseminação e nunca tiveram relação. Isso é muito interessante. Apesar do número ser muito pequeno frente ao número de fertilizações in vitro que são feitas por ano, é uma questão muito importante porque são mulheres que querem ter um filho, mas não querem ter um parceiro ou não querem ter um intercurso sexual. Isso é muito interessante nos casais em pessoas assexuais. E em torno de 15 mulheres no Brasil fazem tratamento de reprodução assistida e são virgens. E não têm interesse em ato sexual e nenhum de ambos os sexos. E por fim a gente vai falar um pouco sobre tratamento de reprodução em casais onde um dos parceiros ou os dois tem intersexo. Apesar do termo intersexo ser muito popular, na genética a gente prefere o termo distúrbio da diferenciação sexual, que são um grupamento de doenças onde a pessoa ela tem o que a gente chama de ambiguidade genital. A gente não sabe se é menino ou menina. Nesses casos, cada uma das condições relacionadas a intersexo deve ser discutida individualmente. Mas existe uma situação que é muito peculiar, que é relacionada ao homem XX, ou seja, homens que têm cromossomicamente são mulheres, 46XX, entretanto tem toda a parte genital masculina. Eles, apesar de poderem ter um intercurso sexual completo, eles não têm espermatozoides. E nesses casos é indicado o tratamento de reprodução com sêmen de doador. Outra situação que também é muito interessante é da mulher XY, ou também conhecida como síndrome de Morris, ou também conhecida como insensibilidade total aos andrógenos, onde é uma mulher
que via de regra ela é bem alta, acima de 1,70 m. Ela tem muito pouco pelo corpo e por conta de ser XY, ela não tem útero e não tem ovário. Ela tem uma gônada que chama de digenética, e essa gônada digenética infelizmente não forma gameta. Nesses casos, são casos extremos de tratamento de reprodução assistida, onde vai se utilizar tanto de óvulo de doadora quanto de barriga de substituição, para aquela mãe poder ser mãe, para aquela mulher poder ser mãe. É muito interessante esses casos de estudo da diferenciação sexual. Por quê? Porque são situações muito peculiares. Como eu falei, são casos onde a criança, quando ela nasce, o pediatra não sabe dizer se é menino ou menina. Então, nos primeiros meses de vida, tem um corre muito grande para conseguir fazer o registro civil de homem ou mulher, tanto de definição de gênero, quanto na definição do registro civil. E, principalmente, está muito relacionado com a situação de, posteriormente, pessoas que são intersexo, por exemplo, do sexo masculino, quando forem mulheres, quererem ser do sexo feminino, ou vice-versa, forem registradas como mulheres e quererem tornar-se homens no futuro. Aqui a gente não está falando em homens e mulheres trans, como a gente falou mais cedo, e sim pessoas que têm alterações tanto hormonais quanto anatômicas relacionadas à diferenciação sexual. Existem casos mais extremos onde, apesar da pessoa ter tanto testículo quanto ovário, ambos não são tão funcionantes, ou seja, eu não posso nem utilizar o gameta daquela pessoa. E os distúrbios de diferenciação sexuais é considerada hoje uma emergência na genética. E o intersexo é uma emergência na genética lá no começo da vida. Mas durante toda a formação daquela pessoa, a gente trabalha para que a gente consiga melhor socializar aquela pessoa e ela também ter uma vida o mais normal possível. Assim, eu acredito que nessa live eu consegui abranger bastante sobre um pouco de tratamento de reprodução humana em casais LGBTQIA+. Muito obrigado pelos corações que vocês mandaram. Obrigado pela audiência. Hoje a live ela foi voltada exatamente para falar um pouco sobre tratamento de reprodução nessa população, porque existe sim muitas coisas que a gente pode fazer. Existem muito como a medicina pode ajudar para, como eu falei, realizar o sonho de um casal, como qualquer outro casal, de ter um filho seu. Muito obrigado. Claro, não podemos esquecer, a adoção também é um caminho, caso não queira partir para tratamento de reprodução humana e reprodução assistida. E muito obrigado pela audiência. Foi um prazer novamente falar com vocês hoje e até semana que vem.